Prezadas alunas, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico de forma virtual e vou fazer um breve resumo sobre a aula passada, as aulas passadas, onde nós começamos a ver, na verdade, o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados. E nas duas aulas passadas nós vimos um método, denominado regressão linear, onde esse método ele propõe a criação de uma reta, onde essa reta ela vai, digamos assim, tentar assimilar pontos específicos de uma tabela. Nesse caso pode ser experimentos, que foram feitos aí em laboratórios. E essa reta ela vai ter o menor erro quadrático, em relação aos pontos. Então é possível, com a regressão linear, criar uma reta, onde essa reta ela vai passar próximo dos pontos, de tal forma que o erro quadrático seja o menor. E vimos como calcular isso, Então na aula passada nós desenvolvemos todas essas equações aqui, para chegar em um sistema linear, que é esse daqui, que é um sistema linear bem simples, Então, lembrem-se que, com base nesse sistema linear, é possível encontrar os valores de A e B para formar a nossa reta. Nós vimos isso em dois exercícios, um mais simples e depois um pouco mais elaborado, mas basicamente a forma de resolução é a mesma. Com base nesse sistema linear inteiro aqui, temos que calcular os valores, os somatórios referentes, nesse caso o somatório de números de pontos, o somatório dos valores de x da nossa tabela, o somatório dos valores de x novamente, então a gente não precisa recalcular, já fizemos isso aqui no elemento da linha 1, coluna 2, e aqui o somatório dos elementos do x ao quadrado, Do outro lado da equação nós temos o somatório de y, então basta somar os valores de y da tabela, e o somatório de y vezes x, onde y vezes x são os valores de k correspondentes, Então nós temos aqui o nosso primeiro ponto, aqui o nosso segundo ponto, basta multiplicar os valores de x e de y do mesmo ponto. Perfeito. Então, fizemos alguns exercícios, mostramos por meio de gráficos, como que funciona a regressão linear. E agora nós vamos aproximar do real, Vamos iniciar a parte um pouco mais elaborada, denominada ajustes polinomiais. Pois bem, em algumas situações, o conjunto de dados possui características que uma reta não consegue aproximar com boa eficiência, como foi aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês de regressão linear, Vou voltar aqui para mostrar. Olha só, esse exemplo aqui. Repare que nesse exemplo, os dados, mesmo sendo poucos dados, no caso são 4 pontos apenas, eles não estão dispostos no formato de uma reta, Dessa forma, então, a regressão linear não é indicada. O que a gente pode fazer? Pode fazer ajustes polinomiais, Então, por esse motivo, pode-se criar polinômios de grau maior ou igual a 2 para ajustar a curva com uma qualidade mais elevada. Pois bem, considere um conjunto de n pontos tabelados, obtidos geralmente de uma coleta experimental, de onde deseja-se gerar o melhor polinômio de grau m. Então, n é a quantidade de pontos, m, no caso, é o grau do polinômio. Tal que, nesse caso, m tem que ser sempre menor ou igual a n. Então, o grau do polinômio tem que ser menor ao número de pontos. Então, repare que o polinômio, como nós já vimos no capítulo de interpolação, ele pode ser descrito por meio de uma constante a0, mais o coeficiente a1 vezes x, mais o coeficiente a2 vezes x ao quadrado, mais, nesse caso aí, a gente pode colocar a3 vezes x à terceira, a4 vezes x à quarta, até am vezes x elevado a m, onde esse m aqui, quem que é? Nesse caso, é o grau do polinômio. Sendo que este ajusta os pontos tabelados pelo método dos mínimos quadrados. Esse método dos mínimos quadrados, por meio de um polinômio, consiste em escolher os valores de a0 a 1 até o último a, de tal forma que a soma dos quadrados dos desvios
nesse caso chamado de d de k, seja mínima. Então vamos lá. Primeiro, né, o que são os desvios? Né? Conforme nós vimos na aula passada, o desvio é a diferença entre o valor do ponto no eixo y e o valor que a reta, no caso, ela está ajustando esse ponto. Então repare, vou dar um zoom aqui agora. Repare que nesse exemplo aqui agora nós temos um desvio, né, que vai daqui até aqui embaixo, nesse primeiro ponto. No segundo ponto, o desvio é menor. Repare que ele está bem próximo aqui da nossa reta, né? Mas ainda repare que como não está passando por cima do ponto, temos também um desvio aqui. E no terceiro ponto, nós temos o desvio que vai do ponto da reta até o ponto de fato aí, né? Onde se encontra esse ponto. E aqui agora, novamente, esses são os desvios. Então, o que nós queremos fazer com o método dos mínimos quadrados, né, com base no ajuste polinomial? Nós queremos encontrar, né, o valor onde a soma dos quadrados dos desvios, vamos chamar de d de k, seja mínima. Então, reparem que o somatório dos desvios ao quadrado tem que ser mínimo. Por que é usado o quadrado? É interessante usar o quadrado aqui pelo seguinte, né? Reparem que, novamente aqui no gráfico, nós temos desvios que são positivos e desvios que são negativos. Se eu somar desvios positivos com negativos, nós vamos meio que cancelar, né? Nós vamos, em vez de somar os desvios, nós vamos subtrair, de fato, né? Elevando ao quadrado, reparem que os valores negativos, eles se tornam também positivos. Então, reparem que ao somar esses desvios ao quadrado, somaremos os desvios de fato aí, sem efetuar a operação de subtração. Então, é por isso que nesse método dos mínimos quadrados, né, é feito a soma, o somatório, de todos os desvios ao quadrado. Pois bem, mas então, o que é o desvio, né? O que é o d de k? Reparem que o desvio ele é o valor de y de k, dos nossos pontos da tabela, menos o valor de p de x, né, que é o valor de y da nossa reta. Então, novamente, olhando o gráfico para a gente poder entender, o desvio ele é o valor de y, no caso do nosso ponto, né, menos o valor da nossa função do polinômio, que vai, no caso, ajustar essa reta, mas vamos trabalhar com curvas a partir de agora, né? Opa, só um minutinho aqui. Então, novamente, nós temos o y de k menos o p de x de k. Então, isso aqui vai ser o desvio. É o valor onde os pontos estão se distanciando da nossa reta, ou agora da nossa curva, né, que estamos calculando. Então, esse é o desvio. Né? Então, o desvio d de k, estamos elevando ele ao quadrado, é igual ao valor de y do ponto, menos o valor de p, que é dessa curva, né, polinomial que nós estamos calculando, com base nos valores de x. Então, é o valor de y dessa curva. Então, fazemos y menos o valor de y da nossa curva elevado ao quadrado. Em outras palavras, é o y do ponto menos o y da curva que nós estamos calculando. Reparem que o desvio ele é elevado ao quadrado, né, porque é a forma desse método de calcular a qualidade, né, é a soma dos desvios ao quadrado. Então, fazemos a soma dos desvios aqui elevado ao quadrado. Deixa eu ver se está calculando aqui. Está ok, perfeito. Pois bem, mas reparem que nós sabemos que o polinômio tem essa cara aqui, né? Então, o polinômio ele é composto por esses elementos. Então, substituindo p de x aqui em p de x de k, né? Nós temos que o somatório dos desvios ao quadrado vai ser igual ao somatório, né? K igual a 1 até n. Então, k igual a 1 até a quantidade de pontos, certo? De y de k menos a0 menos a1 vezes x de k menos a2 vezes x de k ao quadrado menos até o último ponto, né? Que é o am vezes x de k elevado a m, onde m é o grau do polinômio. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Por quê? É o somatório dos desvios ao quadrado. Continuando, em outras palavras, então,
esse método determina os coeficientes a 0, a1, a2 até a m, que minimizam a função m, e, nesse caso a função nós estamos trabalhando, né, a função do somatório dos desvios ao quadrado, e determinam a curva que mais se aproxima de todos os pontos tabelados, ou seja, cuja a soma das distâncias ao quadrado é mínima. Então, assim como nós fizemos na regressão linear, mas lá fizemos com uma reta, aqui faremos com uma curva de grau, né? Nesse caso, vai ser de grau m, né? Pode ser grau 2, grau 3, de acordo com o polinômio que nós queremos usar para aproximar. Então, para determinar o valor em que a soma das distâncias ao quadrado é mínima, deve-se determinar o ponto mínimo da função m, né? Da função do somatório dos desvios ao quadrado. Novamente foi visto em cálculo diferencial que um ponto crítico, mínimo ou máximo, é determinado quando a derivada da nossa função é igual a zero. Então, aplicando ponto crítico na função m, né, que é essa nossa função que nós desenvolvemos e chegamos até esse ponto aqui, nós temos o seguinte, reparem que nós temos que aplicar o ponto crítico em derivadas parciais, onde cada derivada parcial vai ser um coeficiente aqui específico. Então, começamos aqui aplicando a derivada parcial. Só um minutinho. Então, começamos aplicando a derivada parcial no coeficiente a zero, né? Então, basta derivar esses termos todos aqui em relação a zero, né? Então, nós temos esse resultado, onde esse 2 aqui que apareceu foi o 2 que veio exatamente da elevação desse método, né? E aplica-se para todos os termos dentro aqui, né, da nossa função m. Começamos com a zero, depois derivamos em relação a a1, depois derivamos em relação até o último grau do polinômio, né? Nesse caso, nós vamos especificar na hora de fazer o exercício. Repare, nós temos aqui 3 pontinhos, né, porque devemos fazer a0, a1, a2, a3, a4, até o último grau. Então, por exemplo, se for um polinômio de grau 10, faremos de A0 até A10. Né? Então, são 10 equações dentro desse nosso sistema linear aqui. Perfeito. Então, nós temos aqui o que mais nos importa agora. Né? Esse lado das equações é igual a zero. Nós podemos começar a trabalhar agora algebricamente. Né? O primeiro passo, nesse caso, podemos passar esse 2 aqui dividindo com o segundo lado da equação, que é zero, né? Então, 0 sobre 2 vai ser igual a zero. Então, podemos cancelar aqui esse 2. E, além disso, podemos expandir o somatório, né? Então, lembre-se que o somatório de somas e subtrações é igual ao somatório individuais de cada termo. Somatórios individuais de cada termo. Então, expandindo o somatório, nós temos aqui agora o seguinte. O somatório de cada um dos termos aqui do nosso sistema linear acima, né? Repare que nós temos aqui apenas um somatório que nós vamos expandir para cada um dos termos. Então vai ficar somatório de menos y de k mais o somatório de a0 mais o somatório de a1 vezes x de k e assim por diante. Nós vamos ver aqui agora nesse novo sistema linear com os somatórios expandidos, né? Tudo isso igual a zero ainda, né? Repare que a gente fez aqui foi apenas uma operação para alterar aqui e expandir os somatórios. Olha só, reparem que nós podemos agora passar para o outro lado da nossa equação, né? De forma a subtrair ou então somar, né? Elementos que não possuem o quê? Não possuem os nossos coeficientes que queremos calcular. Elementos que não possuem A0, A1 ou A2. Então, nesse caso, repare que nós temos aqui o y de menos y de k, né? Nós temos o somatório de menos y de k. A gente pode passar lá para o outro lado da nossa equação. Aqui embaixo, podemos passar o somatório de menos y de k vezes x de k lá para o outro lado da equação. E aqui também até a última equação. Podemos passar esses primeiros termos aqui para o outro lado da equação. Fazendo isso, né, ou seja, passando as somativas que não envolvem o coeficiente a para o segundo membro, nós temos aqui esse sistema linear específico, onde do lado esquerdo nós possuímos somatórios que envolvem e possuem os coeficientes a.
A0, A1, A2 até AM. E do outro lado, nós temos elementos que não possuem, né, esse tal elemento A, né, o nosso coeficiente A. Mas por que nós estamos fazendo isso? Para chegar aqui agora no final e colocar os coeficientes em evidência. Então reparem que nas primeiras colunas, né, na primeira coluna nesse caso, nós temos apenas A0. Na segunda nós temos aqui A1, aqui agora nós temos A2, até chegar a M, né? Então como vai ficar? Se eu colocar em evidência os termos coeficientes, né, vai ficar aqui agora, por exemplo, olha esse primeiro aqui. Se eu colocar o A0 em evidência, vai ficar o quê? A0 aqui em evidência vezes o somatório de 1. Então, A0 vezes o somatório de 1, mais A1 vezes o somatório de x de k. Então, estamos colocando agora todos os nossos coeficientes em evidência. Nós chegamos aqui nesse formato de sistema linear, onde os coeficientes estão em evidência. Nós temos somatórios envolvendo principalmente x e também envolvendo y. Então, já que está em evidência, né, todos os coeficientes, podemos colocá-los aonde? Podemos colocá-los na forma matricial, né? Então, esse sistema linear ele pode ser transformado na forma de matriz, para facilitar, no caso, o nosso cálculo, né? Então, agora alterando esse sistema linear para o formato matricial, nós temos o seguinte formato, né? Vamos lá. Eu vou iniciar mostrando a segunda matriz, uma matriz coluna. Essa matriz ela possui somente os coeficientes A0, A1, A2, A3 até AM, onde M é o grau do nosso polinômio. Então, nós estamos tratando um polinômio de grau 2, essa matriz aqui vai ser uma matriz com 3 linhas apenas, né? A0, A1 e A2, pois M é igual a 2. Tá bem? Essa matriz, né, ela está multiplicando essa outra matriz aqui, essa primeira matriz, onde nós vamos calcular os somatórios, né, de itens específicos, né, de elementos específicos. Então, assim como nós fizemos na regressão linear, vamos calcular o somatório de 1, o somatório de x, o somatório de x elevado a m, né? E reparem que aqui, essa primeira matriz ela está no formato genérico, onde nós não determinamos o valor de m. Porém, reparem, se m for igual a 2, nós vamos ter o que aqui? Vamos ter o somatório de 1, o somatório de x e o somatório de x elevado a m, que é x ao quadrado. Da mesma forma aqui embaixo, o somatório de x, o somatório de x ao quadrado, e aqui o somatório de x elevado a m mais 1, m vale 2, ou seja, 2 mais 1, vamos ter o que aqui? O somatório de x elevado ao cubo. Aqui embaixo, vamos ter o que aqui? O somatório de x elevado a m, mais m é igual a 2. Então ficará o somatório de x ao quadrado, o somatório de x elevado a 2 mais 1, ou seja, o somatório de x ao cubo, e aqui o somatório de x 2 vezes m, m igual a 2, ou seja, o somatório de 2, no caso o somatório de x elevado a 2 vezes 2, que é o somatório de x na quarta. Então basta substituirmos os nossos valores de m, né, nessa matriz. A gente consegue calcular todos, primeiro consegue identificar todos os termos de x e também de y do outro lado aqui agora, né? Depois calculá-los aí, calcular na verdade com base nos nossos pontos da nossa tabela. É difícil mostrar isso de forma abstrata, né, sem um exercício, mas vamos começar então trabalhando com um exercício bem simples, né? Vamos refazer o exercício 1 da sessão passada por meio dos métodos dos mínimos quadrados, né? Nesse caso agora vamos usar um polinômio, né, de ordem com n igual a 2, na verdade com m igual a 2, na verdade, esse n aqui é o m que denota a ordem do polinômio, né? Então vamos criar um polinômio com m igual a 2, com ordem 2, para ajustar, né, esses pontos aqui da nossa tabela. Então repare o seguinte, vamos resolver esse exercício. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, reparem que para
poder usar um polinômio que vai aproximar esses pontos aqui, nós temos que usar sempre, né, um número de pontos maior do que o número do grau do polinômio. Então são 5 pontos, podemos usar polinômio de grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4 para poder fazer essa aproximação. No exercício, né, foi pedido o grau número 2. Né, então nós vamos usar um polinômio de grau 2. E o polinômio de grau 2, esse polinômio aqui, né, ele tem a seguinte cara, ele é igual a 0, então uma constante A0, mais um coeficiente A1 vezes x, mais um coeficiente A2 vezes x ao quadrado. Olha só, então nós temos um polinômio de grau 2, né? Como eu falei para vocês, todas essas matrizes, né, que parecem ser monstruosas por conta dessas reticências, digamos assim, elas vão se tornar matrizes simples. Olha só, olha como que fica mais simples agora. Eu vou tentar tirar um zoom aqui para mostrar. Opa, não. Deixa eu tentar tirar. Ué, tô apanhando aqui, que é, gente? Calma só um minutinho. Deu um pequeno problema, deixa eu cancelar. Tirar o zoom aqui. Acho que fica melhor agora. Vamos voltar. Aqui. Aqui onde nós estamos. Beleza. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Por que, né, que nós temos essas matrizes quando o polinômio é de grau 2? Se nós temos essas matrizes aqui que são a base, né, do nosso cálculo polinomial. Reparem que quando m é igual a 2, ou seja, quando o grau do polinômio é igual a 2, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter apenas 3 termos nas linhas, né, nas colunas, na verdade. Né? Por quê? Primeiro nós temos o somatório de 1, depois o somatório de x, né, no caso aqui, e repare que o último somatório ele vai ser igual a x elevado a m. Porém, olha só, o m ele já é igual a 2. Então nós temos aqui o somatório de x elevado a 1, né, que foi omitido, né? X elevado a 1, e aqui x elevado a 2 é seu último somatório, né? Se m fosse igual a 3, se o nosso polinômio fosse de ordem 3, nós teríamos o somatório de 1, o somatório de x, o somatório de x ao quadrado e, por fim, o somatório de x elevado ao cubo. Então, na primeira linha, na verdade, em todas as linhas, nós teríamos o quê? 4 termos em vez de 3. Olha só, o polinômio de grau 2, nós temos apenas 3 termos, né, nas colunas. Então, nós temos 3 colunas apenas na nossa matriz. Se fosse um polinômio de grau 3, nós teríamos aqui 4 termos. Por quê? Seria o somatório de 1, o somatório de x, o somatório de x ao quadrado e o somatório de x ao cubo. Da mesma forma, aqui embaixo nós teríamos o somatório de x, o somatório de x ao quadrado, o somatório de x ao cubo e o somatório de x à quarta. Por quê? Olha só, o último termo aqui ele equivale ao somatório de m, x elevado a m mais 1. Né? Então, se o polinômio fosse de grau 3, apenas um exemplo para ilustrar para vocês, né, em relação à diferença do polinômio de grau 2, nós teríamos aqui o somatório de x elevado a 3 mais 1, que é o somatório de x à quarta. Apenas para mostrar as diferenças, né? Como o polinômio é de grau 2 do exemplo, nós vamos ter apenas 3 elementos da nossa matriz, 3 colunas, né? Então, reparem que sempre, em cada linha, né, que se passa, nós vamos ter modificações. Então, na primeira linha nós temos o somatório de 1, que nada mais é do que a quantidade de pontos na tabela, o somatório de x de cá, né, na verdade é o somatório de x específico, e que o somatório de x ao quadrado. Na próxima linha nós já vamos iniciar, repare na linha 2, nós vamos iniciar com o somatório de x. Em seguida nós vamos ter o somatório de x ao quadrado e o somatório de x ao cubo. Na última linha, nós temos o polinômio de grau 2, né? Então, vamos ter apenas 3 linhas, né? Nós teremos o somatório de x ao quadrado, o somatório de x ao cubo e o somatório de x à quarta.
Professor, por que que a última linha começa no somatório de x ao quadrado? Olhem aqui. Olhem em relação à nossa matriz, né, base do nosso método. Vai iniciar sempre no somatório de x elevado a m. Como nós temos um polinômio de grau 2, então vai ser o somatório de x elevado ao quadrado. Em seguida, o somatório de x elevado a m mais 1, 2 mais 1 que é igual a 3, ou seja, o somatório de x ao cubo. E aqui, no último elemento, o somatório de x elevado a 2 vezes m. Então, m vale 2, 2 vezes 2, então nós temos aqui o somatório de x à quarta. Construímos a nossa primeira matriz. A segunda matriz é a matriz dos elementos. Nós vamos descobrir de fato, né? Nós vamos resolver o sistema linear para encontrar a 0, a 1 e a 2. Por fim, nós temos aqui o somatório de y, o somatório de y vezes x, e por fim o somatório de y vezes x ao quadrado. Então reparem que nessa última matriz, nós vamos ter o último elemento como y vezes x elevado a m. Como m é igual a 2, nós temos y vezes x ao quadrado. Y vezes x ao quadrado. Professor, mas e se m fosse igual a 3? Nós teríamos y vezes x, y vezes x ao quadrado e, por fim, y vezes x ao cubo no quarto elemento aqui abaixo. Tá bem? Apenas para demonstrar outras situações, né, que podem acontecer. Mas esse caso, como polinômio é de grau 2, esse aqui é o nosso sistema linear na forma matricial. Perfeito. Deixa eu ver se está gravando. Está tudo correto. Beleza, 26 minutos. Vamos continuar com o exercício, então. Bom, então nós temos esse formato aqui que nós devemos agora resolver, né? Devemos encontrar o somatório de 1, o somatório de x, o somatório de x ao quadrado. Reparem que aqui embaixo nós já vamos calcular o somatório de x e x ao quadrado na linha acima. Nós não precisamos recalculá-lo, né? Basta fazer somatório de 1, x de k, x ao quadrado, x na terceira e x na quarta. Pronto, finalizamos aqui os cálculos da primeira matriz. Já na segunda matriz, basta fazer o somatório de y, o somatório de y vezes x e o somatório de y vezes x ao quadrado. Que vai dar um pouco de trabalho, né? Mas vai ser simples, vocês vão ver que vai ser bem simples. Pois bem, então vamos resolver. Primeiro, somatório de 1, né? Deixa eu tentar colocar na mesma página para ficar mais fácil a gente olhar. Agora dá. Vou tirar aqui, beleza. Olha só, calculando esse primeiro termo aqui, somatório de 1, que ele vai de k igual a 1 até n, a quantidade de pontos, né? Então, é o somatório de 1 até 5. Então, k igual a 1 até 5 é a quantidade de pontos, né? Repare que nós temos 1 ponto, 2, 3, 4, 5 pontos. Somatório de 1 até 5 é igual a 5. Como se eu somasse, de fato, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 5. Pois bem, agora calculando o somatório de x, basta somar todos os valores do eixo x. 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 60, que é igual aqui a 200. Somatório de x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, eleva-se todos os valores de x ao quadrado, depois faz a soma. Então temos 20 ao quadrado igual a 400, 30 ao quadrado igual a 900, 40 ao quadrado 1.600 e assim por diante. Somando tudo isso, temos igual a 9.000. E agora, somatório de x a terceira, x ao cubo, basta elevar todos os valores de x ao cubo e fazer a soma deles, né? Então, 20 ao cubo é igual a 8.000. 30 ao cubo igual a 27.000. E assim por diante. Somando todos os valores, temos 440.000 como resultado. Reparem que essas elevações elas podem se tornar aí valores grandes, né? Ainda mais quando nós temos valores grandes em x. Então, tomem cuidado na hora de calcular. Perfeito, então, o somatório agora de x à quarta. O somatório de x à quarta é o último termo aqui da nossa matriz, né?
da primeira matriz no caso. Então nós temos somatório de x a 4, basta elevar todos os termos aqui a um grau 4, né? E fazer o somatório. Então 20 a quarta igual a 160 mil, é isso mesmo. 30 a quarta igual a 810 mil. Fazendo todos os termos e somando, nós temos como resultado 2 milhões, na verdade 22 milhões 740 mil, e isso mesmo, 22 milhões 740 mil. Pois bem, finalizamos então os cálculos, né, da nossa primeira matriz. Agora devemos calcular os termos da matriz aqui, né, das constantes. Então nós temos aqui agora o somatório de y de k. Basta somar os valores de y, bem simples, né? Então soma-se 1,5 mais 2 mais 2,6 mais 3,4 mais 4,5. São os valores aqui de y. Temos como resultado 14. Somatório de y vezes x de k. Começa a dar um pouquinho de trabalho, porque vamos primeiro multiplicar cada valor de x vezes y, x vezes y, x vezes y, e depois fazer a soma dos resultados, né? Então fazemos aqui as multiplicações e somamos cada uma das multiplicações. Nós temos aqui 20 vezes 1,5, 20 vezes 1,5, mais 30 vezes 2, mais 40 vezes 2,5, mais 50 vezes 3,4, mais 60 vezes 4,5. Isso aqui nós temos como resultado 634. Pois bem, agora fazemos o quê? Somatório de y vezes x ao quadrado. Então, primeiro nós vamos elevar o x ao quadrado, depois multiplicar com o valor correspondente de y. Então, vai ser igual, nesse caso, nós teremos como exemplo 20 ao quadrado vezes y. Então, 20 ao quadrado é igual a 400. 400 vezes 1,5, mais 30 ao quadrado, que é igual a 900, vezes 2, mais 40 ao quadrado, que é igual a 1.600, vezes 2,6, mais 50 ao quadrado, que é igual a 2.500, vezes 3,4, mais 60 ao quadrado, que é igual a 3.600, vezes 4,5. Dessa forma, nós temos como resultado 31.260. Professor, mas tudo bem, calculamos tudo isso daqui. Agora nós vamos fazer o quê? Basta substituir cada valor correspondente no seu local aqui dentro das nossas matrizes, né? Com isso, passando os resultados para a matriz, nós temos aqui essa cara. Ficou bem mais simples agora, né? Sem nenhum x, nenhum y. Ficou de fato muito mais, muito melhor, né? Visualmente, vamos falar assim. Muito mais tranquilo de interpretar. Então nós temos aqui matrizes que multiplicam os nossos coeficientes A0, A1 e A2. E aqui do lado de cá, as constantes. Como que a gente resolve isso? Isso já é mamata, né? É simples. Nós já vimos isso aqui no capítulo de resolução de sistemas lineares. A gente pode aplicar o método de Gauss para resolver esse sistema linear que se encontra na forma matricial. Então, para resolver esse sistema linear, lembrem-se que a gente tem que, primeiro, escolher o pivô, zerar esses dois elementos aqui, depois escolher esse pivô de cá, zerar esse elemento aqui. Com isso, nós conseguimos calcular diretamente o valor de A2, depois o valor de A1, depois o valor de A0. Pois bem, resolvendo esse sistema aqui, deixo para vocês resolverem em casa para treinar para a prova. Nossa prova já é na semana, né, na primeira semana de junho. Então façam para vocês treinarem. Nós temos que A0 é igual a 1,24, A1 é igual a menos 0,006 e A2 é igual a 0,001. Professor, mas o que é A0, A1 e A2? Vamos lá em cima para relembrar? Olha só, esse é o polinômio que nós queremos encontrar. Mas para encontrar esse polinômio de ordem 2, temos que encontrar o valor de A0, A1 e A2. Né? Encontramos agora A0, A1 e A2. Basta substituir, então, o nosso polinômio. Então, nós temos que o polinômio ele vai ter a cara agora, né? Ele vai ser igual a 1,24, que é A0, menos A1 vezes x, menos 0,006 vezes x, mais 0,001 vezes x ao quadrado. Olha só,
Então, esse aqui é o polinômio que nós encontramos, né? Mas será que o polinômio ele tem, de fato, aí, ele é um bom polinômio para aproximar os dados da nossa tabela? Vamos verificar? Então, traçando a função polinomial e todos os pontos, a gente faz isso naquele software graph que eu mostrei na aula passada para vocês. Olha que interessante. Nós temos aqui os pontos, os 5 pontos sendo exibidos em verde, né? Em vermelho nós temos o nosso polinômio que acabamos de calcular. Então reparem que esse polinômio, ele é o polinômio de ordem 2, que melhor aproxima os pontos da tabela, ou seja, que apresenta o menor erro quadrático, né? Então esse é o melhor polinômio com base nesse método quadrático que nós estamos calculando, nós estamos usando. Deixa eu verificar o tempo aqui. 35. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Primeiro, como calcular, como usar o software VCN para calcular esse polinômio, né? Então, tudo que a gente fez à mão, vocês podem fazer também pelo software VCN. Para isso, venham aqui no nosso programa, né? Deixa eu ajustar aqui. Perfeito. Aqui em cima nós temos ajuste de curvas. Nós estamos usando o primeiro método aqui no caso. Não, tem um polinomial também aqui, a gente pode usar o polinomial agora. O ajuste polinomial. Número de pontos. Repare que o nosso exercício, ele apresenta, aqui são 5 pontos. Número de pontos 5. Aperta um tab aqui, ele ajusta. E aperta aqui no meio, ele ajusta. E o grau do polinômio é o grau 2, né, que o exercício ele propôs. Basta passar agora os pontos x e y, né? Nós temos aqui os pontos x 20, 30, 40, 50 e 60. 20, 30, 40, 50 e 60. E os pontos y 1,5, 2, 2,6, 1,5, 2, 2,6, 3,4 e 4,5. Perfeito. Apertando agora em calcula. Olha só. Nós temos aqui. Olha os resultados nós chegamos, né? A0 igual a 1,24. Ele chama aqui de B, né? Apenas mudou a notação. B0 igual a 1,23,99999. Então, nesse caso aqui, fazendo um arredondamento, chegamos a 1,24, né? O B1 é igual a menos 0,005999, que é o nosso menos 0,006, né? E o A2 é igual a 0,001. A2 igual a 0,00. Ele arredondou aqui, né? Onde está todos os 9 aqui, ele arredondou para 1. Essa terceira casa decimal. Isso é o nosso método aqui, que a gente fez à mão, né? Mas repare que os valores eles são bem próximos, de fato. E aqui, nessa matriz somatório, nós temos todos os valores que nós calculamos manualmente. Olha só, vamos relembrar aqui. Esses valores do somatório, nós temos aqui primeiro o somatório de n, que é igual a 5, o somatório do número de pontos, que é igual a 5, o somatório de x, o somatório de x ao quadrado, o somatório de x ao cubo, o somatório de x à quarta. Vocês podem fazer em casa manualmente, né, e depois conferir os resultados por meio aqui do software. Então, todos esses valores aqui, eles estão dentro do nosso software. E aqui agora, matriz somatória de y, né? Que é essa matriz aqui em relação a y. Calculamos aqui os três valores, 14, 634, 31, 260, 14, 634, 31, 260. Então, vocês podem verificar tanto manualmente quanto também pelo programa para ajudar, de fato, para ser um guia para vocês durante os exercícios. Perfeito? Para finalizar a aula, vamos apenas agora usar o programa Graph para plotar tanto os gráficos quanto os pontos, né? Então vamos voltar aqui no nosso exercício, lá na resolução. O primeiro passo vai ser plotar os pontos da nossa tabela. Então nós temos aqui esses pontos. Para plotar os pontos usando o programa Graph, a gente pode vir aqui nessa opção, insere uma série de pontos, apertando aqui. Nós temos
podemos colocar, né, os pontos x e y. Nós temos x 20, 1,5, x igual a 20, y igual a 1,5. Lembrem-se que esse programa ele apenas aceita pontos, né? Ele não delimita o número inteiro com a parte decimal por vírgula. Ele usa ponto para fazer a separação. Então não usem vírgulas, usem pontos, né? Então 20, 1,5, 30, 2, 30, 2, 40, 2,6, 40, 2,6, 50, 3,4, 50, 3,4, 60, 4,5, 60, 4,5, perfeito. Esses são os pontos, podemos escolher a cor, né? Vou colocar aqui cor verde. Beleza, tá ok. Então agora vamos encontrar esses pontos, né? Opa, assim que eu apertei aqui, calma aí. Para encontrar esses pontos, basta selecionar essa ferramenta aqui, mãozinha, né? A gente consegue alterar aqui o nosso eixo. Reparem que agora nós temos aqui os pontos bem desenhados. Perfeito. Deixa eu ver se... Ah, tá. Agora ficou bom. Selecionando aqui, a gente consegue ter uma dimensão maior, né, desses nossos pontos. Agora vamos traçar a nossa nova função. Nesse caso, a nossa função polinomial. Apertando aqui, nós temos que essa função f de x, nós estamos denotando como p de x porque é uma função polinomial, ela é igual, nós encontramos, né, a função 1,24 menos 0,006 vezes x, mais 0,001, isso mesmo, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado. Reparem que a notação é como se fosse a notação que a gente usa mesmo em programação comum, né? A multiplicação, ela usa esse asterisco, né? E a elevação, ela usa o nosso acento circunflexo, acho que sim, o nosso famoso chapéuzinho, né? Mudando a cor para vermelho, apertando OK, olha só que interessante. Então essa aqui é a nossa função, que de fato ela passa pelos pontos, né, com um erro quadrático menor, né, a melhor função de ordem 2, por conta do menor erro quadrático que ela apresenta em relação aos pontos da tabela. E o que é interessante, né? Nós podemos agora usar essa função para calcular, né, pontos, no caso pontos específicos, que estão fora do intervalo dos pontos tabelados. Então reparem que na nossa tabela, nós temos aqui de 20 até 60 no eixo x, né? De 20 a 60. Mas podemos agora usar essa função para estimar valores fora do intervalo. Como, por exemplo, aqui se eu quiser encontrar o valor de y para quando x é igual a zero. Então, o x é igual a zero está aqui. Basta subir aqui agora, a gente consegue encontrar o valor de y. A gente pode fazer isso por meio gráfico, né? Graficamente. Seria interessante aqui colocar, nesse caso, eixos. Deixa eu ver aqui, editar. Colocar grades tanto no eixo y, no eixo x, quanto no eixo y. A gente consegue verificar melhor, né? Ou então, a gente pode calcular graficamente, ou então basta vir aqui no polinômio. O nosso polinômio, né, final, que foi o polinômio aqui, é esse daqui. Eu posso encontrar, por exemplo, o valor de y quando x é igual a zero. Como que eu faço isso? Basta substituir onde é x, eu coloco aqui zero, né? Então, nesse caso, vai ser bem simples. Substituindo aqui x é igual a zero e aqui x é igual a zero, podemos cancelar esses dois termos. Então, quando x é igual a zero, estima-se que o valor de y é igual a 1,24. Vamos ver aqui no nosso gráfico. Então, quando x é igual a zero, estima-se que o valor quando x é igual a zero, estima-se que o valor de y é igual a 1,24. Né? Então, está 1,25 aproximado. Reparem que a gente consegue aumentar o zoom aqui. Aumentando o zoom. Estou segurando o Ctrl e girando a bolinha do mouse, né? Vamos fazer um pouco mais, Beleza. Aproximando ainda mais, dando um zoom ainda maior. Olha só, agora a gente consegue ver. Cadê o x igual a zero? X igual a zero está de cá, não tá? Então, eu vou chegar o gráfico para cá.
Quando x é igual a zero, subindo aqui nossa grade, conseguimos ver que o valor de y está bem próximo de 1,24 mesmo. Ele está abaixo de 1,25, está bem acima de 1,2. Então, nesse caso, o valor vai ser 1,24, que é o que nós calculamos aqui agora, substituindo os valores de x igual a zero. Então, essa é a ideia, né, do ajuste de curvas por meio do método, né, dos mínimos quadrados. A gente consegue ajustar pontos da tabela e verificar, né, pontos fora dessa tabela. Ou seja, nós podemos extrapolar, né, esses pontos com base no nosso método que ele calcula o erro, o desvio, né, quadrático mínimo. Tá bem? Então, na aula que vem, vamos fazer mais alguns exercícios aplicados. E finalizamos essa matéria na aula que vem, né? E a partir da semana que vem trabalharemos com a última matéria da nossa disciplina, que é a integração numérica. Então, tenha uma boa semana. Espero por vocês na quarta.